sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Bom, nessa aula nós abordaremos o tema sobre a doutrina de Deus. Bom, a doutrina de Deus é um tema bem extenso, então nós precisaremos de mais de uma aula para podermos explanar sobre essa matéria. Porém, hoje nós falaremos sobre a existência de Deus, sobre quem é Deus, entre outros assuntos que compõem a pessoa de Deus. Então vamos lá? Bom, primeiramente, o que é a doutrina de Deus? Muitos teólogos chamam a doutrina de Deus como teologia. Teologia propriamente dita. E o que é a teologia? A teologia é a ciência das coisas divinas. A palavra teologia é a junção de duas palavras gregas, que é theos, significa Deus, e logos, significa a palavra de Deus. Sendo que o próprio Deus, ele é a palavra de Deus. Por quê? Porque João diz no capítulo 1, do verso 1, o seguinte: no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. A palavra verbo, traduzido, é simplesmente logos, e logos é a palavra. O próprio Deus, ele é a palavra de Deus. O termo teologia, ele tem diversas acepções, como doutrina de Deus, ciência da fé, o ser de Deus. Claro que a palavra teologia, ela não tem na Bíblia. Ela foi usada por Platão para poder ter um sentido místico e religioso, em demonstrar a relação entre os deuses e o mundo. Bom, qual que é a fonte da teologia? A fonte da teologia é simplesmente a palavra de Deus. Até porque a palavra de Deus, ela produz em nós a fé, que nós devemos ter fé na palavra. Bom, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, ela não é irracional. Até porque Jesus diz o seguinte: olha, nós devemos amar a Deus com o nosso entendimento. O apóstolo Paulo diz: olha, nós devemos prestar um culto santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. O que é um culto racional? Culto racional é aquela pessoa que faz uso da razão, que raciona, que sabe exatamente o que está fazendo, prestando culto a Deus e sabe o que está fazendo. Ele não faz de qualquer maneira. Você tem que fazer um culto santo e com entendimento. Isaías diz o seguinte: olha, vocês são minhas testemunhas, para que conheçais, creias e entendais. Você percebe que é um processo. Primeiro você conhece, aí você começa a crer e depois você começa a entender. Olha que interessante. A palavra entender, ela vem depois da palavra crer. E geralmente é o contrário. Primeiro as pessoas entendem, aí começam a crer que vai dar certo ou não. Com Deus é diferente. Primeiro você crê, para depois entender. Você percebe que Isaías diz também o seguinte: olha, se não crerdes, não confirmareis. É um relacionamento de fé. Você precisa crer. Até porque o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam nele. Percebe? É uma relação de confiança. Você precisa confiar em Deus, crer em Deus, ter fé em Deus. É uma relação de confiança. Eu costumo dizer que a fé, ela é simplesmente você dar um passo à frente, sem ver o chão, mas crer que Deus, ele vai providenciar o chão para a sua vida. Bom, a doutrina de Deus, ela é o principal assunto simplesmente para qualquer sistema teológico. Como assim, irmão? A doutrina de Deus, ela é simplesmente o ponto de partida, da onde se inicia, para que você tenha qualquer pensamento, para que você crie qualquer pensamento acerca da palavra de Deus. Você percebe que lá em Gênesis capítulo 1, do verso 1, o escritor diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia.
Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha que interessante. Em nenhum momento o escritor tenta persuadir o leitor que Deus ele existe, sendo isso uma verdade primária. Como assim, irmão? É um fato que Deus ele existe. Em nenhum momento o escritor vai tentar persuadir o leitor em crer que Deus ele existe. Não, isso é um fato. Deus ele existe. Não somente existe, como ele é o criador de todas as coisas. João também diz isso. João diz, olha, no princípio ele era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Olha o detalhe. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que existe existiria. Você percebe? Não é meias coisas. Não, é todas as coisas foram feitas por eles. Sabe o que é isso? É Deus demonstrando que Deus ele é um Deus transcendente. Transcendente, irmão? O que é transcendente? Bom, a palavra transcendente, de forma a mundo grosso, é simplesmente Deus está à frente e acima de todas as coisas. Por isso que Isaías diz o seguinte, olha, antes que houvesse dia, Deus já era. É Deus sendo transcendente. É Deus demonstrando que antes de qualquer coisa, Deus, ele já era. Bom, a questão de você crer ou não em Deus, em você ver Deus como criador de todas as coisas ou não, isso implica diretamente em vida ou morte. Por quê? Porque João diz o seguinte, a vida eterna é esta. É um indicador, olha, a vida eterna, ela é essa. O quê? Que conheçam a Ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A relação de você crer ou não em Deus ser o Criador ou não, de Deus existir ou não, isso é muito perigoso. Por quê? Porque isso implica diretamente em salvação. Implica diretamente em salvação. Por quê? Porque João diz o seguinte, olha, se crerdes no Filho de Deus, você não é condenado. Agora, quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Implica diretamente em salvação. Ou você crê ou você não crê. E é engraçado esse versículo, por quê? Porque demonstra que às vezes muitas pessoas acreditam só um pedaço da Bíblia. Pessoas que escolhem o que quer acreditar e o que não acredita. Bom, a palavra de Deus, ou você acredita em tudo, ou você não acredita em nada. Por quê? Porque a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Não existe meio termo. Ou você crê em tudo, ou você não crê em nada. A partir do momento que você começa a crer em Deus, crer nas tuas promessas, crer na tua palavra, quando você passa por aquele filtro de Isaías, de conhecer, crer e entender, aí você simplesmente vai cumprir o maior mandamento de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você passa por esse filtro, você simplesmente ama a Deus de forma automática sobre todas as coisas. Você não precisa colocar Deus numa balança. Você simplesmente crer em Deus. Bom, agora nós falaremos sobre o conhecimento de Deus por meio da intuição e da razão. Bom, claro que nós cristãos, nós cremos em Deus pela fé. Nós acreditamos em Deus pela fé. Você crer em Deus ou não, isso parte pela questão do conhecimento de Deus por meio da intuição e da razão. Como assim, mano? Tem como você acreditar em Deus por meio da intuição e por meio da razão. Primeiro, nós começaremos pela intuição. O que é a intuição em si? A intuição ela já está na natureza do ser humano. O ser humano ele é religioso por natureza. Como assim, mano? Você percebe que existem algumas tribos que às vezes nem têm conhecimento de quem é Deus, mas eles têm a necessidade de acreditar num ser superior a eles. Sabe o que é isso? É a alma dele demonstrando a necessidade de adorar a um Deus. Isso é simplesmente a nossa alma precisando de adorar a Deus. Porém, às vezes, por não ter conhecimento de quem é Deus, acaba amando outros deuses de forma erroneamente. Porém, a nossa alma tem esse desejo.
Agostinho de Hipona, nas suas confissões, ele diz o seguinte: ó Deus, tu nos fizeste para ti mesmo, a nossa alma não achará repouso até que volte a ti. Agostinho está demonstrando o desespero da alma até que se encontre com Deus novamente. Isso é simplesmente a nossa alma demonstrando que é dependente de Deus. O salmista diz assim: olha, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. É simplesmente demonstrando a necessidade, o desespero da nossa alma de adorar a Deus. É demonstrando que a nossa alma, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a nossa alma anseia por Deus. Isso é demonstrando novamente a dependência de Deus. Essa foi a nossa primeira aula sobre a doutrina de Deus. Nós teremos mais vídeos que darão continuidade a esse estudo. Então, até a próxima.